Mateus capítulo 1, versículo 7. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Continuando na genealogia de Jesus, Salomão também teve vários filhos, e depois da sua morte, o seu filho Roboão foi que assumiu o trono. Roboão chegou para destruir toda a unidade que existia no meio do povo de Deus. Ele fez com que todo Israel fosse dividido em reinos, porque ele não quis continuar a servir o povo, e sim ele quis oprimir o povo quando ele assumiu no lugar de seu pai. Como resultado da sua imaturidade, ao invés de seguir os conselhos dos anciãos, das pessoas que tinham experiência, ele seguiu conselhos de jovens que tinham a mesma idade que ele. Por isso ele decidiu oprimir o povo, que se rebelou, e realmente foi tudo dividido e a união do reino acabou sendo destruída. Mesmo assim, na genealogia dele veio o rei Asa, porque dentro das genealogias da Bíblia, os reis que vieram depois de Salomão, depois de Davi e Salomão, muitos deles foram retos diante dos olhos de Deus, mas muitos deles desobedeceram a Deus, trouxeram o pecado para dentro da terra, adoraram a outros deuses, aquilo que irou muito a Deus. Mas Asa foi o rei que vem da descendência de Roboão. Foi ele que foi capacitado e entendeu o seu chamado e destruiu todos os altares profanos que existiam na terra. E ele acabou com uma série de pecados que as pessoas achavam que era normal naquela época, e ele fez com que todo mundo realmente voltasse a adorar a Deus da maneira que Deus chamou para adorar. Então, o que a gente entende nesse versículo? A gente entende que não importa se você veio de uma descendência que é anterior, de pessoas que de repente o seu pai e a sua mãe não foram muito corretos diante de Deus, de repente a sua descendência no meio do caminho escorregou diante de Deus e fez coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus, mas você tem a sua chance. Você, assim como Asa, pode fazer o que é certo diante de Deus. Não importa se antes de você a sua geração fez o que é errado, você recebeu um mau exemplo, mas isso tudo não importa. Se você tiver um coração limpo para com Deus e resolver fazer a vontade de Deus, Deus vai te abençoar. Assim como o rei Asa, Deus também vai te honrar.